Imagine isto. Você está aconchegado no assento da janela de um avião a jato quando, de repente, percebe um spray branco estranho saindo pela parte de trás da asa. Algo de errado com a aeronave? Nós vamos bater? Não precisa entrar em pânico. Neste momento, os pilotos estão realizando um procedimento padrão chamado alijamento de combustível. Mas a razão pela qual eles se livram do combustível, que não é de forma alguma barato, é outra história. Então, não é raro que aviões despejem combustível enquanto voam. Além do mais, os pilotos fazem isso intencionalmente. A princípio, pode parecer um enorme desperdício. Veja só, um Boeing 737-300 de tamanho médio, projetado para voos de curtas e médias distâncias, consome cerca de 2,5 toneladas de combustível por hora de viagem. O preço do combustível para a aviação é superior a $600 por tonelada, o que significa que são gastos aproximadamente $1.500 por hora de voo. Em outras palavras, quando um jato viaja de Nova York para Los Angeles, viagem que leva 4 horas e meia, consome quase $7.000 em combustível. Eu diria que isso é impressionante. Então, vamos descobrir por que os pilotos literalmente jogam fora uma fortuna. A verdade é que, em certas situações, o alijamento de combustível acaba sendo a alternativa mais barata. A maioria dos aviões deve estar mais leve quando pousa do que quando decola, algo em torno de 100 toneladas. O problema com a aterrissagem é que ela coloca muito mais estresse em uma aeronave do que na decolagem. E é por isso que quanto menos peso tiver, melhor. Se não usar uma certa quantidade de combustível antes da aterrissagem, poderá atingir o solo com muita força, o que pode causar sérios danos. Por outro lado, os pilotos geralmente não precisam se preocupar com muito combustível nos tanques, porque o problema se resolve. Durante um voo, um avião comercial consome quase todo o combustível, e quando chega ao destino, está leve o suficiente e pronto para um pouso seguro. Ocasionalmente, porém, ocorrem emergências e os aviões são forçados a pousar muito antes do planejado. É quando o alijamento de combustível entra em ação. Isso geralmente acontece logo antes do pouso. Digamos que após a decolagem o capitão Kirk descubra que há um problema urgente de manutenção ou que um passageiro tenha uma emergência médica. Certamente, os pilotos podem gastar combustível voando com os flaps ou o trem de pouso baixados. Isso acelera o processo de consumo do combustível. Mas, obviamente, essa manobra não salvará o dia em caso de emergência médica, quando o tempo for o mais importante. Esta é a hora de ejetar combustível. Poucas pessoas sabem que a maior parte do combustível é armazenada nas asas de uma aeronave. É por isso que quando um piloto aciona o interruptor no cockpit, um sofisticado sistema de válvulas e bombas entra em ação e bocais especiais nas asas liberam o excesso de combustível. Esse sistema incrível pode eliminar milhares de quilos de combustível por minuto, e é exatamente isso que você vê do seu assento na janela. Por outro lado, nem todos os aviões têm esse sistema complicado. Por exemplo, aviões de corpo estreito como o Boeing 757 ou o Airbus A320 não podem despejar combustível. Essa habilidade é mais típica para aeronaves mais maciças, que possuem tanques de combustível adicionais. Mas então, quais alternativas os aviões menores têm? Bem, para eles, a única saída é aterrissar com o sobrepeso. Infelizmente, nesse caso, os danos ao avião podem ser mais graves e a maneira de reparo mais cara do que seria se derramasse combustível. Além disso, nessas circunstâncias, um avião pode ser simplesmente incapaz de parar a tempo. E se o pior acontecer, um pouso acima do peso pode levar a um incêndio e resultar em uma explosão de combustível. É por isso que, se a construção do avião permitir, os pilotos preferem ejetar combustível em vez de arriscar a vida das pessoas. De fato, o despejo de combustível não é um procedimento comum que acontece regularmente. É por isso que os controladores de tráfego aéreo costumam ajudar os pilotos no processo e mantê-los longe de outros aviões. Ok, está tudo bem, mas, sério, devo abrir meu guarda-chuva se um avião estiver sobrevoando e caso comece a chover gasolina? Pode relaxar, não há nada com que se preocupar. A maior parte do combustível evapora quando ainda está no ar e nunca atinge o solo. No entanto, é mais provável que isso aconteça em um dia quente ou quando o avião injetar combustível no alto do céu, idealmente a mais de 1.500 metros. Pode parecer terrível do ponto de vista da poluição ambiental,
Mas aqui está uma verdade amarga. De um jeito ou de outro, quando os aviões voam lá no alto, todo o combustível acaba na atmosfera de qualquer maneira. A propósito, todo avião deve transportar mais combustível do que o necessário para cobrir a distância do ponto A ao ponto B. Antes da partida, o capitão Kirk deve garantir que a aeronave tenha combustível suficiente para todos os tipos de situações de emergência. Portanto, deve haver combustível para a viagem, que um avião precisa para decolar, subir até a altitude de cruzeiro, trafegar, descer e pousar. Combustível para o caso de a aeronave ter que pousar em outro aeroporto. Combustível de reserva. Combustível que pode ser usado em situações imprevistas, como fortes ventos na direção contrária ou atrasos na chegada. Combustível para taxiamento, que o avião consome no solo. E combustível adicional para todos os tipos de emergências, como falha do motor. Uau, é muita coisa! Não é de admirar que um avião tenha que se livrar dessa carga toda antes para ter um pouso suave. E aqui vai uma história. Em 29 de dezembro de 2014, o voo VS-43 da Virgin Atlantic, com destino a Las Vegas, decolou do aeroporto de Gatwick, em Londres. Pouco depois, os pilotos perceberam que o trem de pouso direito havia ficado preso e não havia recolhido. A única saída era voltar e pousar em Gatwick, mas tratava-se de um Boeing 747, também chamado de Jumbo Jet, uma enorme máquina com 4 motores. A aeronave, carregada de combustível, estava preparada para um longo voo transatlântico e estava muito pesada para pousar em segurança tão pouco depois da partida. E não se esqueça do mau funcionamento do conjunto de rodas. Inicialmente, os pilotos levaram o avião a uma altitude de 3.000 metros para descê-la bruscamente e deslocar o trem de pouso emperrado. Como isso não funcionou, a aeronave começou a circular a uma baixa altitude, gastando combustível. O truque é que quanto mais próximo do solo, mais combustível gasta. No alto, em altitude de cruzeiro, o ar é muito mais fino e sua resistência é mais fraca. É por isso que as aeronaves não precisam de tanto combustível para continuar em movimento. De qualquer forma, depois de circular por várias horas, os pilotos finalmente lançaram querosene suficiente sobre o território do sul da Inglaterra para retornar a Gatwick. Felizmente, mesmo com o equipamento avariado, eles conseguiram pousar sem problemas, e mais de 450 passageiros e tripulantes estavam seguros, com nada mais que ferimentos leves. A propósito, se você ainda está se perguntando por que diabos o combustível é mantido nas asas, aqui está a resposta. Primeiro, ajuda a reduzir o estresse delas durante a decolagem e sua subida. Afinal, elas precisam levantar centenas de toneladas no ar. Isso coloca tanta pressão em suas raízes que as asas podem literalmente dobrar para cima. Portanto, para reduzir esse estresse, as asas são carregadas com combustível, o que as torna mais rígidas e pesadas e reduz a possibilidade de dobrar. Por exemplo, o Airbus A380-800, o maior avião de passageiros da atualidade, não possui o tanque central. Em vez disso, cada uma das suas asas pode conter mais de 132 toneladas de combustível. De qualquer forma, mais uma razão para colocar tanques de combustível nas asas é aliviar a fuselagem, o que reduz a pressão nas raízes delas também. Além disso, os tanques nas asas mantêm o centro de gravidade do avião na posição desejada. Se todo o combustível fosse armazenado no nariz ou na cauda, o centro de gravidade mudaria junto com o consumo e interferiria na estabilidade do avião. Tá explicado. Ei, você já viu um avião despejando combustível? Compartilhe conosco nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas ei, não vá jogar fora seu combustível ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Lembre-se, fique no lado incrível da vida.